cada evento, a cada projeto, a cada pessoa que integra a nossa causa. Nossa força e energia se renovam, demonstrando que estamos no caminho certo. O Musas é a realização de um sonho, um projeto que vai muito além da busca pelo saneamento básico e a preservação do meio ambiente. É a valorização, o empoderamento feminino, o fortalecimento da diversidade e igualdade de gênero. Somos diferentes, somos múltiplos e são essas diferenças que nos unem. E se for preciso, inventaremos um novo caminho. Temos em nós a vontade, o sentimento de dar voz aos diferentes, da luta pela igualdade. Através de uma plataforma digital, o Musas promove o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária, por meio de ações focadas no saneamento básico. O Musas traz projetos multifuncionais que envolvem diversas áreas que integram o setor. O Instituto é aberto para todas as pessoas, por meio de ações voluntárias, com representatividade em 22 estados e 3 países. Você já é uma de nós. Vamos juntas escrever um novo futuro. Participe e vamos mudar o mundo. Então, gente, eu adoro esse vídeo, eu acho que é bem legal. E a hoje a gente tem uma palestra sensacional com a Nadine do Carmo. Tenho certeza que todo mundo vai ficar apaixonado. E antes disso, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que o Musas está aberto e sempre à disposição de todo mundo, né? O Musas é nosso, Mulheres do Saneamento vem crescendo cada vez mais aí no nosso país, também fora do país. E eu fico muito feliz em cada ação que o Musa promove, porque realmente a gente tem um trabalho aí de juntas e juntos mudar o mundo. E a gente tem conseguido aí, pedacinho por pedacinho, a gente está conquistando um futuro melhor, tanto para nós, quanto para os nossos filhos e filhas. E a gente vai evoluindo aí enquanto ser humano, enquanto sociedade. Lembrando que domingo é eleições, então a gente tem que pensar bem, votar com muito carinho, votar com coração, porque é o nosso futuro que está em jogo. Eu vou passar aqui, né, o projeto do saneamento amarelo, do Setembro Amarelo, foi uma parceria do Mulheres do Saneamento e também da Suécia, das nesses estudos e projetos da Saneago, e está sendo, né, na verdade, um projeto bem interessante, bem sensacional, que tem agregado cada vez mais pessoas. Eu quero chamar aqui o Giovanni Bretones, que é o superintendente de estudos e projetos da Saneago, para fazer uma palavrinha aí e agradecer aí a participação de todo mundo. Gil, é com você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Meu nome é Giovanni, eu sou superintendente de estudos e projetos aqui da Saneago e atendendo uma sugestão aí da Juliana que foi muito interessante, uma parceria do Instituto Musas com a Superintendência de Estudos e Projetos da Saneago, uma palestra para fechar com chave de ouro aí as celebrações pela vida com o tema Setembro Amarelo. Então, eu estou aqui com o Musas no peito e a Juliana já foi bem explicativa aí nas palavras dela. Passo a palavra para a Nadine. Fique à vontade, Nadine. Ótima apresentação para todos. Até mais. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem, então, gente, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou Nadine do Carmo e vou estar com vocês aqui falando, será que é possível a gente ter uma divertidamente? Muito bem, a gente já falou aqui no chat com algumas pessoas, tem a galera do Paraná aqui, tem gente de Brasília, tem muita gente, nossa, galera da Saneago em peso. Compartilhei um pouquinho para quem não tinha chegado, que eu já fui moradora aí de Goiânia, tenho essa cidade no meu coração. Mas que bom que temos pessoas aqui de todo o país falando sobre esse assunto que é tão importante, que é a nossa mente, as nossas emoções. Que bom que vocês se interessaram pelo tema e que bom que eu estou fechando aqui essas ações muito bacanas desse mês de setembro. Vocês já devem saber, setembro é o mês de conscientização do combate ao suicídio. A gente tem 700 mil casos mundiais, todos os anos no mundo.
sendo eles 14 mil no Brasil, são 38 famílias dilaceradas diariamente, e a gente trazer a importância de falar sobre das nossas emoções é muito, 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 muito fundamental. E aí eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, e de uma perspectiva que eu gosto muito, que é unindo arte e ciência, trazendo o assunto emoções, trazendo todas as emoções, mas nesse aspecto um pouco mais leve, um pouco mais divertido, que muitas vezes é uma dificuldade nossa, porque, poxa, será que é possível a gente se divertir dentro da nossa mente? Hoje em dia a gente tem tantos estímulos o tempo todo para ficar triste, para ficar revoltado, para se sentir com medo. Será que é possível, através da inteligência emocional, se divertir mais durante a nossa caminhada aqui? Bom, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito bem. E eu gosto muito de trazer o seguinte... Deixa eu ver se está passando. Ah, tá sim. Muito bem. Quando eu pergunto para você qual que é o seu sonho, você possivelmente vai me responder que você quer atingir algo, que você deseja atingir algo, porque você acredita que você vai ser mais feliz. Aqui, sempre que a gente falar de alegria, a gente vai representar pelo amarelinho. Sim, aqui o amarelo vai representar a alegria, a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós, todos nós. O amarelo é essa cor da alegria, né, do alarme, muito bem. Só que eu brinco fazendo um paralelo com a tecnologia, que quando a gente faz um download aqui na Terra, a gente não consegue extrair só alegria. Todos os dias a gente experimenta ou pode experimentar também as outras emoções. A gente não tem só alegria. Então, inevitavelmente, na minha experiência, na sua ou na experiência do mundo, a gente vai sim experimentar raiva, tristeza, medo. E sim, vamos ter que lidar com a nossa razão no meio disso. E por isso a importância da inteligência emocional. Para eu atingir o que eu quero, ou seja, me sentir feliz, como de fato eu quero, eu preciso aprender a gerir também as minhas outras emoções, porque esse pacote vem completo. Além disso, eu gosto de falar que a inteligência emocional ela é muito importante também porque a qualidade da nossa vida está na qualidade dos nossos relacionamentos. Tanto esse relacionamento interno aqui, quanto os relacionamentos que a gente tem na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. E aí, é muito importante a gente também saber gerir essas emoções para se relacionar da melhor maneira possível. Eu também gosto de falar que inteligência emocional é importante porque para a gente ter autorresponsabilidade. A gente é responsável pelas nossas necessidades. E quando as minhas emoções são alarmes para eu entender quais são essas necessidades, aí sim eu consigo muito mais atendê-las no meu dia a dia. E quanto mais eu conheço sobre mim, mais chance de atender as minhas necessidades eu tenho. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, como manejar essas emoções, mas também antes disso, antes de saber gerenciá-las, como eu identifico cada uma delas. Tanto em como eu sinto aqui, mas também como eu as penso aqui dentro da minha cabeça e dentro desse diálogo interno. Muito bem. E antes da gente entrar no assunto efetivamente inteligência emocional, eu quero me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou Nadine do Carmo, treinadora de inteligência emocional, e eu te ensino essa soft skill de um jeito leve e divertido, unindo arte e ciência. Eu trabalho em empresas há 1 ano e meio, desenvolvendo pessoas de um jeito criativo e levando para dentro de empresas palestras, workshops, treinamentos diversos, mostrando como a nossa divertidamente funciona e como essas emoções afetam a nossa autogestão, a nossa gestão com outras pessoas. E isso é muito legal a gente conseguir olhar dessa forma. Muito bem. Ok. Mas eu quero contar um pouquinho da minha história para que você se identifique aí, um pouquinho na sua, e entenda por que hoje, e por que de fato eu faço isso, e o que me leva a fazer isso no meu dia a dia. Muito bem. Eu quero contar uma história. O ano era 2010 e eu estava me preparando para prestar o vestibular. E eu tinha um sonho de prestar a faculdade de teatro aqui em São Paulo, a FUVEST. E eu morava em Uberlândia, né, uma cidade no interior de Minas, não sei se tem alguém aí de Minas. Lá do saneamento a gente tem o DEMAI, eu não sei se tem gente na Musas do DEMAI, enfim. E quando eu estava lá em Uberlândia, eu precisava fazer essa escolha. E aí eu optei, falei, cara, eu quero fazer teatro, é meu sonho, eu quero ser atriz, vamos lá.
Quando eu estava durante a prova específica que a gente fala, a prova presencial desse vestibular, né, fazendo todos os testes, eram 3 dias seguidos de provas, cara, eu simplesmente, na última prova, eu estava indo super bem, eu tive uma crise de ansiedade, e eu comecei a chorar desesperada, e eu falei para o avaliador, não me passa porque eu não vou conseguir viver aqui em São Paulo, eu não vou conseguir viver longe das pessoas que eu dependo emocionalmente. Eu acho que eu não consigo viver aqui, eu acho que eu não consigo fazer essa faculdade. Naquele momento eu fui mergulhada por aquele frio na espinha e aquele pânico, aquele tanto de pensamento com milhares de crenças limitantes me dizendo que eu não conseguiria fazer aquilo. E por mais que eu quisesse, fosse o meu sonho, e eu achasse que eu ia ser mais amarelinha e mais alegre se eu conseguisse aquilo, por causa das minhas outras emoções que eu não sabia gerir até então, eu não consegui. Então eu voltei para casa, voltei para Uberlândia, me graduei em administração, mas eu sempre fiquei com aquilo. Poxa, eu não consegui realizar um sonho porque eu não tinha inteligência emocional, eu não conseguia gerenciar minhas emoções. E esse é o meu caso, mas quantas vezes já aconteceu na sua vida? Você não conseguir falar com aquela pessoa que você precisa e estabelecer um limite que você precisa em uma determinada relação. Ou você conseguir parar e pedir algo que realmente é importante para você porque você simplesmente não consegue. Ou você saber também sair de uma crise de ansiedade em algum momento. A inteligência emocional muitas vezes falta para a gente. E é justamente sabendo sobre ela, nos educando e nos treinando, que a gente consegue nos nossos contextos familiares e familiar, pessoal, profissional, melhorar isso. Muito bem, quando eu voltei para Uberlândia e fiz a minha graduação, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. E eu passei a estudar inteligência emocional, porque eu falei, poxa, eu preciso aprender sobre isso. E estudando, fazendo faculdade, a ciência sempre foi algo muito importante para mim. Mas a arte também, né? Afinal, eu gostaria de ter sido atriz. Foi aí que eu comecei a notar padrões de pensamento na minha cabeça e criei um canal no YouTube com essas seguintes personagens aqui que eu vou apresentar para vocês. Anomalia que eu identificava que eram os meus pensamentos do medo. E aqui ela sempre vai ser representada pela cor roxa. Eu percebia também que dentro da minha cabeça, e após assistir o filme Divertidamente, eu também tinha vários pensamentos de raiva e intolerância. Aí eu botei o nome de Nadiaba. Eu percebi que eu tinha tristeza também comigo. E eu não sei vocês, mas eu já fui diagnosticada nessa época da faculdade com depressão. E é algo muito que a gente tem que olhar com muito carinho e dar bastante acolhimento para esse sentimento. Bom, e ele também existia na minha cabeça, e existe na de todas nós, essa emoção, a tristeza. E tinha alegria também, poxa, existe essa emoção ali, né? Tá, existia também, eu coloquei o nome dela de Nadiele. E por fim, também tinha razão. Uma vozinha que tentava conversar com as outras, tentava gerir essa cabeça. Poxa, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa gestão? Estudando e hoje, finalizando a minha pós-graduação de neurociência e psicologia positiva, que são as vertentes que eu estudo, me dedico e trago aqui no meu trabalho, eu percebi que não era só eu que tinha essas vozes, mas também todos nós. Todos nós temos todas essas emoções. E o Paul Ekman, que é um grande pesquisador, foi o pioneiro a falar sobre as emoções humanas, e foi a pessoa no qual o filme Divertidamente se baseou. Ele fala que nós temos 7 emoções principais. E todos nós temos elas aqui. Eu gosto de ilustrar, eu trago sempre 4 emoções e a razão, para ficar mais fácil aqui, por causa também das personagens, mas todos nós temos elas. E então, o meu objetivo de vida, por causa da minha história, passou a ajudar pessoas a seguirem os sonhos delas, entendendo que inteligência emocional é fundamental para isso. Se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Mas a gente também não consegue ser feliz. E ser feliz na caminhada é algo muito importante para mim. Então, o meu objetivo sempre aqui é para que a gente entenda as nossas emoções, potencialize os nossos resultados e para que a gente se divirta nesse caminho. E agora, eu quero propor algo para vocês. Eu quero que vocês peguem aí as 93 pessoas que estão aqui me prestigiando, estou muito feliz. Peguem, por favor, um papel e uma caneta aí, ó. Pode ser metade de uma folha 4, tipo isso aqui, ó. Muito bem, quero que vocês peguem um papel aí, por gentileza, e uma caneta, porque a gente vai fazer um exercício, sim. Aqui a ideia não é ser só eu falando e vocês escutando. Eu gosto de participação, tanto é que a gente estava conversando bastante aqui antes de começarmos. Muito bem, e eu quero que vocês vão escrever umas coisinhas aí para mim. Mas antes da gente fazer esse exercício junto, eu quero que vocês pensem em uma coisa.
Olha aí, vê se parece com o que você pensou na hora que eu propus esse exercício. Eu vou passar um vídeo agora, e aí, inclusive, vocês me contam se está tudo certo com o áudio, que qualquer coisa eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Ai, que saco! Mal começou, já quer dar exercício? Ai, me ajuda. Quem que é essa, gente? Ai, oba, eu adoro essas dinâmicas. O que será que é? Ai, minha nossa senhora. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter que mostrar o meu exercício pra todo mundo no final? Vixe, se tiver que mostrar, ferrou. Eu sou péssima em exercício. Certeza que o meu vai ser o pior. Meninas, vamos voltar pro exercício? Muito bem. Como que foi aí na cabeça de vocês? Vocês se identificaram com a personagem Raiva? Do tipo, gente, quem que é essa mulher aí? Mal começou, já quer dar um exercício? Como assim? Ou vocês ficaram com medo de ter que mostrar para as outras pessoas? Ou, de repente, já pensaram, gente, eu sou péssima nesses exercícios, Jesus, eu vou ter que mostrar para os outros? Ah, minha Nossa Senhora. Ou vocês ficaram felizes, empolgados? Como que foi? Bom, exatamente isso que eu quero que vocês façam agora, por gentileza. Peguem aí a folhinha de vocês. Eu gostaria que vocês dividissem em 5 colunas, colocando em cima aí raiva, medo, tristeza, alegria e razão. Assim como a gente está aqui nesse slide. E aí, eu quero que vocês vão marcando, à medida do que a gente vai conversando aqui, como os pensamentos de vocês estão reagindo, tanto ao que eu estou falando, quanto o que você está pensando aí na sua cabeça. E aí, você vai marcar quantos X você quiser. Eu vou ficar te lembrando para você ir marcando, mas esse exercício é completamente individual. Você não vai precisar mostrar ele para ninguém, como era o medo aí da personagem. Vocês podem ir marcando aleatoriamente quantos X vocês quiserem até o final da palestra. A gente vai entender hoje que para a gente gerenciar, e aí todo mundo aqui trabalha dentro de uma empresa, né? A gente só consegue gerenciar algo que a gente mede. A gente só consegue fazer uma gestão à vista das coisas se a gente observa, sabe de onde a gente está saindo. E a mesma coisa é a nossa mente. Por isso é importante eu ter algum nível de check-up dessas emoções, de registrar essas emoções. Por isso eu quero que vocês vão se percebendo. Ai, senti isso, me identifiquei com essa, me identifiquei com a outra. Pode marcar quantas vezes vocês quiserem e aleatoriamente. É um exercício de autoobservação, tá bom? Para a gente começar nesse aspecto aqui juntos. E aí já me conta com qual você já se identificou aí, né? Você se identificou com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a alegria? Bom, marca aí por gentileza, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, porque se alguém perdeu, ó, raiva, medo, tristeza, alegria e razão. E vocês podem marcar os xizinhos aí aleatórios. Tudo bem? Então tá, então já vamos começar. E a gente falou tanto que inteligência emocional é importante, né? Mas, poxa, será que a gente sabe definir o conceito disso? Então vamos junto. Daniel Goleman foi a pessoa que propôs esse conceito lá na década de 90. E aí ele traz o seguinte: inteligência emocional é a capacidade de você, identificar, e 2, gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, para que elas sejam expressas de maneira apropriada e eficaz. É usar as minhas emoções ao meu favor, para eu atingir o meu objetivo. Mas sempre o primeiro passo é identificar. E o segundo é gerenciar. De novo, eu só sei gerenciar algo que eu meço, que eu olho para. Se eu não sei o que se passa na minha cabeça, nos meus 6.200 pensamentos diários, eu não sei como tomar atitudes perante isso. Eu preciso olhar qual é o caráter, quais são as cores dos meus pensamentos. Como eles estão vestidos? Será que eles estão para o lado bom dessas emoções ou será que eles estão para o lado ruim? É isso. Então, se você sair daqui hoje, nesse nosso papo de Setembro Amarelo aqui, fechando essa palestra, sabendo esse conceito, já é muito, muito mesmo. Já vai ter ganhos exponenciais na sua vida. Muito bem. Então, aqui, ó, inteligência, usando a nossa razão, ou seja, o nosso cognitivo, essa capacidade de trazer perspectiva, análise, critério para as nossas emoções, usando elas da melhor forma possível. Por isso que eu gosto de colocar as cores das personagens aqui, para a gente dividir bem. A inteligência é quando eu uso a razão e as emoções estão ali. E eu uso a minha razão para melhor atingir os meus objetivos. É isso, usando as minhas emoções. Beleza. E o legal da inteligência emocional, também proposto lá pelo Daniel Goleman, é que ela tem 5 pilares. E eu gosto aqui de falar que são 2 grandes esferas. A gente tem a esfera do eu, que eu falo que é o time interno.
todos nós aqui trabalhamos nas empresas e estamos sempre nos times externos, né? Temos papéis dentro desses times. Mas dentro de nós somos um time. E aqui dentro nós temos várias vozes e pensamentos diferentes. E quando eu identifico isso, eu tenho autoconhecimento. Eu sei o que já aconteceu sobre mim. Na minha história, eu me apropriei da minha história, eu tenho noção das minhas necessidades, do que eu já passei, do que acontece comigo em determinadas situações. Isso é autoconhecimento. Então, é a parte que eu identifico. Mas eu também preciso fazer essa gestão, gerenciar. Então, a autogestão e a automotivação, ela vem nessa parte do gerenciamento do eu, desse time interno. Primeira esfera dos pilares da inteligência emocional, passando aí autoconhecimento, autogestão e automotivação. Tá bom, o que tem dentro de mim, que eu identifico e gerencio aqui dentro. Mas e no outro? Quando eu estou nos meus times externos, e aí tem o meu time profissional, o time da minha família, o time lá das minhas amigas, da minha vizinhança, do condomínio. Quando a gente está nesse time externo, relacionando com outras pessoas, eu também preciso identificar quais são as emoções das outras pessoas, qual o repertório delas, quais são as necessidades delas. E aí que vai ter empatia, quando eu identifico essas emoções do outro e essas necessidades. Mas também como eu também faço o gerenciamento disso, que são as minhas habilidades sociais, é a minha gestão de conflitos, é liderança, quando eu bem me relaciono com o outro. Eu gosto de trazer esses pilares aqui, principalmente para dizer que hoje a gente vai ficar mais no pilar do eu, na autogestão, no autoconhecimento e na autogestão. Nos meus treinamentos eu passo por todos eles, mas hoje a gente vai falar aqui nessa palestra dos primeiros. Bom, vocês lembram daqui então, né? A inteligência emocional usando aí a razão, e aí, da melhor forma, ajudando a gerir essas emoções. Muito bem. A razão, ela acontece no nosso neocórtex, gente. E as emoções acontecem nas nossas amígdalas. E aí, eu não vou ficar trazendo nomes difíceis lá da neurociência. Eu gosto de fazer um paralelo com a mão aqui. É o seguinte, quando um evento acontece na nossa vida que nos assusta de alguma forma, é como se dentro do nosso cérebro, nessa estruturinha aqui interna, que aqui a gente está mostrando as amígdalas, onde tem essas coresinhas aqui, ó. Vocês não vão ver o laser aqui, ó. Tá vendo? É nessa estrutura que as nossas emoções acontecem. Quando a gente toma um susto, um evento acontece do tipo, meu Deus do céu, um cheiro de gás. Você toma um susto, nosso cérebro também assusta, e a gente vai ativar aquele mecanismo luta-fuga, e vai bater lá nas nossas emoções. A gente sempre reage primeiro, a nossa primeira reação é agir conforme as nossas emoções. Ela bate lá no nosso cérebro, e aí o nosso cérebro, em fração de segundos, ele vai buscar resposta para esse estímulo. Ele vai receber esse estímulo através do nosso olfato, da nossa visão, da nossa audição, e vai bater lá. Bom, e isso é muito rápido. Quando a gente assusta, não bate na razão, não bate no nosso neocórtex, onde realmente o nosso cognitivo age. Sempre é nas emoções. Para a gente fazer com que a razão aconteça, a gente precisa dar tempo para a razão voltar. E é por isso que quando a gente fala em relação a tempo, é o contrário. As emoções sempre vêm primeiro. E para eu fazer a razão agir, que é o melhor, para eu ter essa inteligência, eu preciso esperar um pouco. Então, é importante a gente entender esse mecanismo. Em relação ao tempo, sempre o mais fácil o mais rápido, o mais óbvio, eu mandar aquele e-mail na hora. Vi um e-mail aqui, já vou responder na hora e vou responder daquele jeito. É eu reagir à pessoa instantaneamente falando alguma besteira ou sendo sequestrado por essa emoção. E a gente vai falar justamente aqui sobre isso. O que esse sequestro emocional, sendo guiado por cada uma dessas emoções, pode trazer de problema realmente na nossa vida. Muito bem. E lembra que eu falei com vocês do Paul Ekman, que foi o cientista que o Divertidamente se baseou, inclusive, né? Aquele filme da Disney, enfim, também me baseei para criar meu canal. Ele diz para a gente que a gente tem 7 emoções base. Primeiro, no primeiro estudo dele, ele fala que são 6, mas logo depois, ele faz um outro estudo e fala que são 7. E aí, a balança não é favorável, gente. São muito mais desprazerosas do que prazerosa. E a gente tem ali a surpresa no meio do caminho, meio neutra, assim. Mas olha aqui o quanto a gente tem, medo, tristeza, raiva, nojo, desprezo nas desprazerosas. E desprazerosas porque eu não sei vocês, mas eu não acordo de manhã falando, nossa, gente, hoje eu quero acordar o dia inteiro e sentir desprezo.
Nossa, é uma sensação tão boa. Não, ninguém gosta, né? Muito bem. Então, ó, a balança é desfavorável. Então, por isso que a inteligência emocional é tão importante, porque para eu sentir a alegria que eu tanto quero, eu vou ter que manejar todas essas outras emoções. E todos os dias que eu acordo de manhã, eu tô propenso a sentir todas elas. E eu gosto de falar aqui que muitas vezes a gente não tem essa visão, mas a alegria, ela quer dizer que as nossas necessidades foram atendidas. Todas as necessidades que eu tenho, e aí eu não sei se vocês conhecem da pirâmide de Maslow aqui, mas enfim, nós, enquanto seres humanos, temos necessidades diferentes, temos necessidades. Desde segurança, afeto, até autoestima, realização. Quando eu estou alegre, quando eu sinto essa emoção, é porque essas minhas necessidades estão atendidas. E quando eu sinto todas as outras emoções, as necessidades não estão atendidas. Então, uma grande sacada para a gente entender melhor sobre a gente é entender quais são as nossas necessidades. Porque quanto mais eu atendê-las, mais alegre eu vou ficar, que é aquele nosso objetivo, o meu, seu e do mundo todo. Beleza? E eu não tenho tempo aqui para falar de cada uma das emoções que a gente não vai abordar, por exemplo, como a surpresa, o nojo, o desprezo, a gente não vai trazer aqui hoje. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês do nojo, só para a gente entender o seguinte. Todas as nossas emoções, elas são uma vantagem competitiva. Nadine, uma vantagem competitiva? Lá na época das cavernas, eu acionar o meu mecanismo luta ou fuga e fugir daquela, sei lá, daquele predador, era uma super vantagem. Hoje em dia, com tanto de estímulos que a gente tem, realmente o tempo todo tendo gatilhos aí para sentir todas as emoções, não sei se hoje em dia é tanta vantagem assim nesse número de estímulos. Mas sim, elas são fatores que nos protegem, e a gente precisa lembrar disso. E para a gente lembrar disso de uma maneira bem legal, eu quero fazer uma brincadeira com vocês em relação ao nojo. Pensa numa coisa que vocês têm nojo aí, de repente, de comer. Eu, por exemplo, não gosto de polenta, mas respeito todo mundo que gosta. Mas, sei lá, tem gente que não gosta de... Enfim, pensa alguma coisa que você não gosta. Então, vou pensar aqui numa coisa, sei lá. No caso, a polenta eu não acho nojenta, mas assim, eu não gosto. Então, pense aí em alguma coisa nojenta aí na sua cabeça. O jeito que você quiser. Pense e faz a cara. Faz a cara de nojo. E agora, eu quero que na cara de nojo você tente engolir. Vê se você consegue. Talvez não? Deu errado? Bom, um mecanismo muito legal para a gente entender o quanto as nossas emoções querem nos proteger é justamente indo pelo nojo. Quando a gente faz essa cara e a gente expressa essa emoção e realmente temos todas aí as microexpressões faciais voltadas aí claramente para o nojo, a gente não consegue engolir. Porque lá atrás, na época das cavernas, isso era um excelente mecanismo para nos proteger. Uma ameaça de comer algo que poderia ser destrutivo para a gente de fato, afetar nossa saúde, era um fator decisivo para a vida ou morte. As emoções todas, elas querem nos proteger. Só que nem todas são tão claras como o nojo, que você vê que realmente você não consegue engolir com cara de nojo. A raiva também é para te proteger. O medo também é para te proteger. Só que a gente vai entrar em cada um deles a partir de agora, tá? Mas não se esqueçam disso. As emoções são vantagens competitivas para a gente se proteger. E cada novo dia eu posso experimentar todas elas. Então, vamos entender melhor o que se passa na cabecinha da gente quando a gente sente cada uma delas? Eu vou mostrar aqui uma situação de um sequestro emocional. Vê se isso aqui já aconteceu com você e se você já pensou cada uma dessas coisas. Vamos lá. Nadine, eu preciso de uma reunião urgente com você. Você pode falar agora? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu Deus do céu, o chefe quer falar agora. Minha Nossa Senhora, ele vai me demitir. Ave Maria, como é que a gente foge dessa? Que inferno! Ele me interrompe o dia inteiro, depois fica querendo me cobrar resultado. Como é que trabalha assim? Ai, certeza que é pra brigar comigo porque eu não bati a meta. Ai, o que será que deve ser? Será que é o PPR adiantado? Ai, não acredito! Ou será que ele conseguiu aquele estagiário que ele tava prometendo? Era disposição. E aí, já aconteceu com vocês alguma dessas emoções? Lembra que a gente tem um papel aí que vocês estão marcando? Então, preencha aí para mim, por favor, para vocês já irem se identificando. Gente, nossa, pensei muito igual a roxinha. Ai, meu Deus, o medo. Pensei muito igual a tristeza.
vai marcando aí para a gente entender como que tá a mente de vocês. E beleza, entendemos como os pensamentos acontecem imediatamente quando a gente sente o estímulo. Beleza, eu posso sentir raiva e tristeza e alegria e medo. Todas as emoções podem coexistir na minha cabeça o tempo todo. Por isso que às vezes é tão difícil ter essa inteligência emocional, porque são muitos pensamentos juntos. Poxa, que desafio! Nossa, e vamos entender então por que a raiva reagiu daquele jeito nesse exemplo de sequestro emocional? O porquê que ela pensou daquela forma? A raiva ela é muito importante. A necessidade dela, 3 coisas, sempre que eu falo com os meus alunos: dar limite, comunicar posse e energizar. Ela tem lado bom e tem lado ruim, dependendo de como você vai usar essas necessidades dela aí, esses objetivos. Nesse caso do evento que o chefe mandou uma mensagem, o objetivo dela ali era comunicar limite, dar limite. Poxa, ele me interrompe o dia inteiro e ainda quer que eu vou para essa reunião, assim, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Ela está dando limite, ela está mostrando que alguma coisa ali é importante para ela e que ela precisa dar limite em algum comportamento, nesse caso. A raiva também serve para energizar. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lá na academia, fazendo lá minha extensora, sabe aquele exercício da perninha que fica assim? E aí eu lembro de alguma coisa que eu tô com raiva, eu consigo fazer as últimas séries. Quando eu acho que eu não tenho mais força, eu consigo, porque eu lembro de alguma coisa que eu tô com raiva, e a raiva energiza. Às vezes, você já fez algo na força do ódio? Acho que sim, né? Pois é. A força do ódio, ela movimenta muita gente, movimenta o mundo em muitos momentos. Então, assim, a raiva é energizante. A gente tem que entender o porquê dela. Você sabia que a raiva era isso? Me conta aí no chat, inclusive. Me conta aí, depois eu vou pedir para a Ju falar. Muito bem. E como é que é essa raiva? Em geral, a raiva dá uma descarga de adrenalina, você vai ficar ali com o pulso fechado. Tem gente que tá com raiva, nem mexe a mandíbula. Tudo aqui, ó, só na articulação do berço. Porque tá travado, ela enrijece, ela tensiona. E aí o autoconhecimento vai te falar como que é essa raiva em você. E eu tô aqui falando sintomas, né? Assim, sintomas gerais. Mas em você pode ser diferente. Por isso que, à medida que você está aqui na palestra, registrando se você vai sentindo raiva ou não, vai pensando nela, poxa, onde isso está no meu corpo? Porque, gente, a gente pensa aqui, mas a gente sente aqui. E o que eu quero ser feliz, eu não quero ser feliz só aqui, eu quero ser feliz aqui, eu quero me sentir feliz, eu quero a sensação. E sensação, lembre-se, é corpo. Emoção aloja na carne, é corporal, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Em mim, a raiva vem na garganta. Quando eu começo a garganta a arranhar assim, ou quando eu tô com muita raiva e eu percebo, tá tudo em mim travado na garganta. Eu não sei como é vocês, mas é bacana ter esse autoconhecimento e se registrando. Qual que é o problema do exagero da raiva? É que você vai ser agressivo e que aí a gente vai ver um monte de, inclusive, problemas no mundo, inclusive, em relação a esse excesso de raiva. A gente está vivendo um momento, inclusive, muito complicado em relação à raiva. Né? A Ju mencionou, a gente tem eleições agora nesse domingo. Estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão sentindo raiva. E isso vai para a agressividade. No exagero, é ruim. Tudo em exagero é ruim. Mas também, gente, para a gente entender que essa emoção é importante, a falta também é muito patológica. O patológico que significa aqui doentio, problemático. Gente, se eu não sinto raiva, eu viro aquela pessoa passiva. Todo mundo faz tudo o que quer comigo, e aí com certeza você conhece uma pessoa assim. Ah, não, deixa, fulano é assim mesmo, não, tá bom. Não, tudo bem, pode mandar aí, eu faço. Sabe aquela pessoa passiva que não se revolta, não dá limite, não se indigna? A raiva é muito importante para eu trazer ação. E as emoções são energias que a gente deve levar para ação, sempre. Guardem isso, sempre. Então, a raiva, ela não fica só na matriz. Eu gosto de fazer um paralelo, ou de, tipo assim, empresa matriz e as filiais, ou tipo, eixo do rio principal e os afluentes, ou então cor primária e as secundárias. Existem as emoções ali, os sentimentos secundários dessa raiva. Então, o ciúme, porque comunica posse, a inveja, porque de uma certa forma também comunica posse, a vingança, o rancor, o ódio, são filiais da raiva. E quando você marca a raiva aí no seu caderno, no seu papelzinho, você também marca que você pode sentir essas outras emoções. E quando você faz um check-up, entende o que você está pensando, você também, quando fala da raiva, lembra dessas, porque elas vêm da raiva. Entende? Faz sentido para vocês? Escreve aí no chat para mim. Vamos
entender como que nessa situação aí eu reagiria se eu tivesse sequestrada pelo lado ruim da raiva? Olha só. Que inferno! Ele me interrompe o dia inteiro, depois fica querendo me cobrar resultado. Como é que trabalha assim? Oi, Flávio. Então, eu tô ocupada, eu tô fazendo aquele relatório justamente que você me pediu com urgência pra entregar. Se eu parar, eu não consigo. Então, não dá pra trabalhar assim. Você respondendo pro seu chefe, falando que não vai numa reunião urgente, porque não dá pra trabalhar assim, que ele fica te interrompendo. Não é a melhor forma. Entende que existe a necessidade de dar limite. Ok. E aí a raiva detectou lá dentro, tá ótimo. Agora, a maneira como eu respondo a isso, aí sim a gente vai entender aqui como fazer da melhor forma. Mas entende que a raiva, ela tem ela tem razão, ela só não reagiu da maneira correta. E aqui a gente está vendo o exemplo patológico dessa reação. Faz sentido, gente? Muito bem. Bom, falamos da raiva. Você entendeu um pouquinho aí melhor como ela funciona, anota aí tudo que você quiser. Tira print, tira foto, me marca no @NadineDoCarmo, o que você quiser. Vamos falar agora do medo? Muito bem. O medo é aquela emoção que quer proteger você, te poupar e interromper algumas ações. E também é um mecanismo, a raiva também quer te proteger, mas você viu que ela vai para ação? O medo muitas vezes foge, corre. E aí, muita gente fala que gente que procrastina, você é um procrastinador? Escreve aí para mim no chat, se você acha que você procrastina em algum nível. Eu acho que todos nós, em algum nível, sim. Temos até estudos disso, tem uma palestra de procrastinação, a gente fala. Mas aqui, uma das razões da gente procrastinar é que a gente está com medo do resultado, medo de não conseguir fazer, medo da opinião dos outros. Então, eu quero correr daquele problema, eu quero não ver aquela pessoa, eu quero fugir, porque eu tô com medo, eu quero me poupar. E às vezes o procrastinador não é um preguiçoso, ele só tá com muito medo de fazer uma coisa. O medo ele quer nos ajudar nisso, nos poupando. E como que é o medo no seu corpo? Eu sinto medo, vem com um negócio aqui no meu estômago, não sei se vocês estão vendo aí, mas vem aqui e aqui. Eu observo muitas emoções, né, por causa dos meus alunos, a gente tá sempre falando sobre isso. Mas em você, como é? Você fica pálido? O sangue vai para os membros? Você não consegue respirar? Eu, no estado de medo, eu não respiro. Então, eu estou sempre me policiando para respirar melhor, porque se você reparasse que você está numa crise de ansiedade ou que você está... o medo passou ali pela sua cabeça, automaticamente vai dar... E aí você vai segurar a respiração. Biológico. Essa reação há muitos e muitos anos acontece aí no nosso DNA. Então, é importante a gente ir se percebendo, porque aí, racionalmente, a gente vai trazendo respostas melhores para isso. E você, eu quero te perguntar, como que é o medo aí no seu corpo? Se você quiser dividir comigo aí no chat, depois eu quero saber. E qual que é o problema do exagero? Inclusive hoje, quando a gente abre o celular aqui, a gente tem milhões de motivos para ter medo. Um monte do nosso chefe perguntando alguma coisa, de repente, a gente recebendo uma ligação no meio do dia da nossa família, você fala, meu Deus, o que esse povo tá me ligando aqui? A gente sentindo um cheiro estranho, como eu comentei anteriormente no exemplo do gás. Só que milhões de estímulos assim o tempo todo, a gente vai entrando em crise de ansiedade, de pânico, e isso é o exagero. E por isso que a gente tem que olhar hoje em dia com muito cuidado para essa emoção, porque viver no medo é absolutamente assim, insustentável. Essa emoção ela provoca reações fisiológicas gravíssimas em inúmeros estímulos na nossa vida, né? Um excesso de cortisol aí, enfim, é péssimo. Então, é importante reparar nessa emoção. Mas também a falta dela vai trazer excesso de confiança. Sabe, eu gosto de dizer que a gente só tá aqui hoje porque o nosso medo fez muito bem o trabalho dele. Que a gente só tá aqui por causa dele. Ele nos protegeu ao atravessar a rua, ao nos relacionarmos com as pessoas, a nos desconfiar de determinado objeto, ou pessoa, ou situação. Então, é muito importante, ele tem um excelente lado bom. E qual que é, agora, as filiais do medo? A gente já conversou aqui, ansiedade. O sentimento de inadequação, de vergonha, ele é isso também. Já sentiu vergonha, gente? É horrível sentir vergonha. Nossa Senhora, esses dias eu senti vergonha, eu tive uma crise, foi horrível, é horrível. A vergonhinha, ela é toda aqui. E eu gosto sempre de trazer esse paralelo para a gente entender como é no corpo. E aí a gente tem as filiais. Ansiedade, gente, é medo, tá? Eu sei que às vezes o medo parece um nome mais forte, meu Deus, eu não sinto medo. Mas se você sente ansiedade, ela é uma matriz do medo. Eu tô preocupado com o futuro. Enquanto a tristeza e a raiva olham para o passado, o medo olha para o futuro. E se? Será que? E aí? Sempre para o futuro. Sempre que seu pensamento estiver no futuro, ansiedade. Sempre que tiver passado, tristeza ou raiva.
Legal isso aí, essa linha do tempo aí é bacana para a gente se identificar também. Bom, o que mais? Vamos entender aí como que o medo reage nessa patologia aqui, desse caso do chefe? Vamos lá. Meu Deus do céu, o chefe quer falar agora. Minha Nossa Senhora, ele vai me demitir. Ave Maria, como é que a gente foge dessa? Oi, Flávio, tá joia? Então, não vou conseguir. Eu tenho uma reunião com aquela menina do marketing, sabe? Eu não posso desmarcar. Mas o que é o assunto? Pois é, fugiu. O medo foge. Não vou dar uma desculpa, vou fugir. Quero adiantar o assunto porque eu tô com medo do futuro. O medo reage assim, na patologia. Bom, e a tristeza? Como que ela é? Gente, a tristeza geralmente vem depois de uma grande crise de raiva ou de medo. Já passou um medo absurdo e depois você chorou para tipo, ai meu Deus do céu, até para acalmar? Ou você já passou por uma crise de raiva que você falou uma besteira e depois chorou porque foi a grande descarga de adrenalina no medo ou na raiva, ela é muito impactante realmente. A gente vem para a tristeza depois, que geralmente é a culpa do tipo, o que eu fiz? Porque a tristeza, ela traz essa mão na testa aqui, ó, reflexão. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, sabe, a mão na consciência? Ela quer gerar reflexão, ela quer te acalmar e ela quer muitas vezes pedir afeto. Às vezes você chorar ou você tá triste é um pedido involuntário de, será que você pode me entender? Será que você pode perguntar como é que eu tô? Será que você pode olhar para mim? Perceba se a tristeza, quando você sente ela, se ela não quer isso em relação às outras pessoas. Perceba isso. No corpo, como que é? Ó, postura baixa, o choro, olha, quando eu vou encurvando assim, vou ficando cabisbaixo, eu já falo, opa, que é isso? Que aí é aquele sentimento de alguma forma te dominando. Vamos prestar atenção nisso. Como é a tristeza em você? O exagero dela é a depressão, e aí a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pedir ajuda, e a gente está no Setembro Amarelo aqui, justamente para trazer essa importância de falar sobre isso, de trazer todas as emoções, de acolher essas emoções, e é muito importante falar sobre ela aqui, mas também a falta da emoção vai trazer decisões sem reflexão, vai fazer com que eu... Sabe aquela pessoa que não fica pensando muito, vai fazendo, e aí ela não para ver o que deu errado e o que precisava ser olhado, sabe? É muito importante a tristeza. Quem assistiu Divertidamente, eu dando um spoiler aqui, segura essa, gente, quem não assistiu ainda. A tristeza foi fundamental para a Riley ver lá no final do filme que, poxa, ela valorizava certas coisas. Sem a tristeza, a gente... É muito complicado. O problema é o exagero, mas sem a falta também não dá para viver sem ela. Ela é muito importante. Antigamente eu achava que a minha tristeza e o meu medo, tanto é que a tristeza no meu canal, né, o medo no meu canal chama Nomalia, vem de anomalia. Todas as minhas personagens começam com N. E a tristeza, o medo, eu achava que era a minha anomalia, eu achava que aquele medo que eu sentia era tão horrível de sentir que era a minha anomalia. Eu não entendi o quanto ele era importante. Idem para a tristeza, idem para a raiva. O meu sonho era não ter as emoções. Meu sonho, eu achava que a minha vida ia ser muito melhor se eu não sentisse raiva, medo ou tristeza. E que elas eram um problema na minha vida. Até eu entender que elas têm um excelente lado. E quanto mais eu as acolho, melhor a minha vida é. Então, isso é uma grande lição para mim, assim, que eu gostaria de dividir com vocês. Culpa da matriz da tristeza. Culpa da matriz da tristeza, total. E aqui pode vir uma infinidade. A melancolia, enfim. Eu trouxe aqui alguns para vocês... Aquele sentimento de culpa, daquele pensamento ruminante que fica aí na sua cabeça, olhando para o passado, tristeza olha para trás, ponto. É a culpa ali com você. E aí, como é essa culpa dentro de você? Vamos entender como é a reação aqui? Ai, certeza que é pra brigar comigo porque eu não bati a meta. Ai, chefe, é da meta, não é? É pra falar da meta. Chefe, esse mês tá impossível. Tá muito difícil a situação, é a crise. Imagina você responder uma situação dessa que você nem sabe o que é ainda, mas já começar a pedir afeto, já começar, olha, as crenças limitantes ali, ela já tá culpada por isso, e a gente às vezes mete os pés pelas mãos nisso. Vamos entender essa necessidade de fato, se ela precisa ser atendida nesse momento. Bom, eu estudo psicologia positiva, e para psicologia positiva, a alegria, ela é o bem-estar. Ela pode ser tanto o efusivo, mas também pode ser um estado de necessidades atendidas. Ó, tô aqui de boa, tô na paz.
Você não precisa, para ser alegre e feliz, ser aquela pessoa saltitante, aqui no bem-estar. Nesse caso aqui, eu represento a alegria no meu canal na parte efusiva, para exagerar, né? Enfim, mas pode ser o bem-estar. E o que ela faz, gente? Ela tem satisfação, são necessidades atendidas, ela mostra satisfação. E a gente tem o sorriso. A mãozinha feliz aqui, ó, o estado de postura, tô tudo bem, tô calma, respiração calma. Eu estou alegre, minhas necessidades estão atendidas. Qual que é o problema do exagero da alegria? E aí você fala, gente, eu quero infinita alegria. Qual que é o problema disso? Isso tem problema? Quando eu não tô com as outras emoções equilibradas, eu vou ter falta de empatia. Quando eu tô muito alegre, eu tô muito feliz, gente, ganhei R$1 milhão, ganhei na loteria. Aí chega alguém e fala pra você, meu cachorro morreu. Aí você fala, jura? Que pena. E, continua feliz. Será que é o melhor jeito? Se conectar com as pessoas? Eu me conecto com as pessoas quando eu mostro que aquilo que habita nela também habita em mim. Então, poxa, você tá triste, né? Tá. Então, eu vou me recolher um pouco aqui na minha alegria para você ver que eu me conecto com você no seu sentimento, que eu sou solidário a você. E a gente tá tendo um momento de compaixão, de empatia. Entende? O problema dela também é que a falta, né? Aí a gente sabe, é o excesso das outras emoções. É muitas necessidades não atendidas que vão causar uma série de outras emoções. E aí, o que é? Como que eu quero lidar com isso? Será que eu quero isso para minha vida? Gente, por isso que a inteligência emocional é tão importante. E, como eu disse, as filiais ao bem-estar, à paz, tudo que as necessidades forem atendidas, a gente está sentindo aqui a alegria. Vamos entender na parte patológica como que é a reação? Ai, o que será que deve ser? Será que é o PPR adiantado? Ai, não acredito! Ou será que ele conseguiu aquele estagiário que ele tava prometendo? Chocada! Uhul! Deixa eu ver se eu adivinho. PPR vai cair adiantado. Ou então você conseguiu aquele estagiário que você tava prometendo pra gente. Não acredito! Muito bem. Antes só de eu passar para essa parte aqui, Ju, me conta como que tá o horário de vocês. Se vocês podem ir só até as 11 ou se vocês podem estender um pouquinho. A Ju tá aí? Alô? Aqui. A gente pode ir até às 11h30. Então tá bom. Então estamos em casa. Uhul, maravilha. Ju, vamos aproveitar esse momento aí. O pessoal falou que se identificou com alguém aí por enquanto no chat, porque eu não tô vendo o chat aqui, né? Falou, teve muita participação aqui. Tem até perguntinhas aqui também. Vamos fazer assim, com as perguntas, a gente pega no final, pode ser? Pode, sim, claro. Opa, então tá, ó, vai me contando se vocês estão gostando aí, espero que sim, tô vendo a sala lotada aqui, 100 pessoas, tô amando. Vamos lá então, gente. O pessoal está se identificando muito com alegria também, então, até teve uma questão aqui do desprezo, o Norberto falou que o desprezo é igual tomar a injeção de penicilina, ninguém amanhece com vontade de tomar. Né? Ninguém quer sentir as desprazerosas, ninguém acorda falando, opa, hoje eu quero sentir o desprezo, ou o medo o dia inteiro, né? É muito desprazeroso. Enfim. Tá muito legal, aqui tem muita gente envolvida com alegria, viu? Que bom! Gostaria. Muito bem. Vão marcando aí, por gentileza, à medida que vocês forem sentindo e pensando, vai marcando aí na folha de vocês. Agora, vamos entender como que a razão age? Vocês viram que ela não agiu ali no sequestro emocional, né? Mostrou a tristeza, mostrou a alegria, mostrou o medo. E aí? E a raiva? Como é que a razão age, então? Lembra que a gente tem a azul, que é a razão, e a gente tem as outras, que são as emoções? Como é que a gente traz para ela, então? Como que a gente faz? Então, vamos lá. Primeira coisa da razão. O seu intelecto, ele existe aí por uma razão de fato. Ela deve saber quais são os seus objetivos com clareza. Quando você estiver numa situação pessoal, quais são os seus objetivos ali naquela situação pessoal? E quando você estiver em grupo, no trabalho, na profissão, quais são os seus objetivos ali? Sempre que você for responder uma situação, é muito importante você entender o que você está fazendo ali. E quando a gente tem uma vida com mais propósito, significado, e eu entendo de fato o efeito que eu quero causar nas pessoas, no que eu quero ao meu redor, o que eu valorizo, é muito legal isso. Quanto mais eu sei as minhas necessidades e o que eu quero atender em cada papel, a razão vai agir muito melhor. Vocês vão entender por quê.
Por exemplo, vou trazer aqui uma situação. Estou na mesa de jantar ali da minha família, com o meu marido, e aí a minha sogra começa a falar mal do meu sogro para mim. E aí eu tô ali no meio do olho do furacão ali, e aí ela começa a falar e eu sinto meio que ela quer um conselho, ou ela quer alguma reação minha. E aí, se eu vou reagir pela raiva, porque eu tô cansada de ouvir ela, e eu vou falar alguma besteira. Se eu tô com medo do tipo, meu Deus do céu, será que se eu falar alguma coisa ali, ela vai usar contra mim? Sei lá, não sei. Você vai reagir com medo. Ou você vai ficar triste por estar naquela situação. E às vezes você pode meter os pés pelas mãos e sair ali, dando conselho, reagindo, julgando, qualquer coisa. Mas aí, minha querida, ou meu querido, e aí você vai fazer o paralelo aí, você homem que está nessa situação, você vai se perguntar qual que é o seu objetivo ali? Qual que é o seu papel? Seu papel ali é de nora. Nora intromete. Se você quiser um probleminha na sua vida, talvez você vai dizer que sim, aí tem a ver com seus objetivos. Mas, em geral, é só ouvir. Seu papel ali é ouvir. Ouvir, ou talvez, se nem ouvir, sair daquela situação. Qual é o seu objetivo na situação? Se você não tem a ver com o núcleo da história, e aí eu trouxe um exemplo pessoal, porque a gente aqui do chefe está no exemplo profissional, né? Mas para você trazer para a sua vida, qual é o meu objetivo nesse papel? Eu preciso me envolver? Eu preciso trazer as minhas necessidades aqui para essa situação? Se não, não. E isso muda tudo na sua resposta. Muda tudo. Entenda o seu papel. Entenda o seu papel enquanto o cargo que você está aí, seja... né, o pessoal falou de várias empresas aqui. Entenda o seu papel. Se eu estou aqui, ó, numa fofoca de bastidor, na hora do cafezinho, faz parte do meu papel me envolver nisso? Responder a isso? Lembre-se do seu objetivo, ou do seu objetivo enquanto pessoa. Isso é a pessoa que eu quero me tornar? Isso faz sentido com os meus objetivos? Quanto mais você tem clareza do que você quer, melhor você responde. Isso é a regra número 1. Agora, vamos lá. A gente vai seguir um método aqui para a razão entrar, além de saber os nossos objetivos. A gente vai aplicar o Doreana. E aí, eu quero que aí no chat vocês me contem, por favor. Alguém já ouviu falar de Doreana? Quero que vocês me contem aí o que vocês acham que é Doreana. Ju, me conta aí se o pessoal tá tímido ou se o Doreana lembra alguma coisa para eles. O que eles acham? Estou perguntando se Doreana é um remédio. Doreana não é um remédio. Ju, o que você acha que é Doreana? Perguntando se é a margarina. Muito bem, eu adoro. Gente, é o seguinte, o método Doreana é um acrônimo que lembra o nome de margarina. Para quê? Sabe para quê? É para nossa autogestão. Descubra o método Doreana para uma vida mais cremosa, mais gostosa e mais divertida. É minha brincadeira aqui, para a gente lembrar desse método. Na hora lá, todo dia que você passa manteiguinha no pão, aí a gente não tá passando manteiga mais porque a inflação, né, tá caro, a gente passa o quê? Margarina, gente. E a gente vai lembrar desse método de autogestão. Poxa vida, eu posso usar o Doreana na minha vida, minha razão vai trabalhar muito melhor, eu vou ser mais inteligente emocionalmente. É uma brincadeira que eu faço aqui, e a gente vai entender o que significa cada uma dessas letras. Bom, entre o estímulo e a resposta está a liberdade. É isso. Está o meu poder de mudar tudo o que acontece ao meu redor, de mudar a minha vida, de ser mais alegre, de atingir os meus objetivos. E a gente pode trazer a razão com muito mais rapidez e mais centralidade se a gente seguir esses passos. Então, o primeiro deles, o D da Doreana, significa distancie. Quando lá sua sogra começou a falar, meu Deus do céu, distancia. Seja, porque às vezes você vai travar a respiração, então dá uma distanciada. Começa a respirar com calma. Se você conseguir se distanciar do foco daquele problema, faça isso também. Às vezes, você não precisa responder as coisas na hora, e eu te falo, 95% das coisas que, a partir do momento que eu comecei a aplicar, né, todos os métodos da inteligência emocional na minha vida, a gente não precisa responder na hora. A gente não precisa responder na hora. Então, se distancia. Seja, às vezes, respirando para trazer o discernimento. Seja, às vezes, você falando, só um minutinho que eu preciso ali pegar um negocinho, ou preciso ir no banheiro. Você pode se distanciar geograficamente também. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo e tem que estar ali o tempo todo. Mas, poxa, dá para distanciar. Primeiro passo. Sabe por que é importante esse distanciar?
porque ele vai fazer com que você consiga observar com mais clareza. E observar exatamente como a gente está fazendo aqui já. Nós estamos com esse papel aqui, marcando quais são as nossas emoções aqui hoje. De alguma forma, a gente está se distanciando um pouco para falar, opa, o que está acontecendo na minha cabeça? O que eu estou pensando? E o que eu estou sentindo? Lembra que o sentimento é no corpo? Poxa, ó, garganta travada. Putz, nem sei do que, mas tô pé da vida de raiva. E aí? Observe. E aí, gente, reconheça. Reconheça as suas emoções e principalmente suas necessidades, agora que você já é educado emocionalmente e sabe o porquê de cada uma das emoções. Lembra que elas te protegem? A raiva quer dar limite, energizar e comunicar posse. A tristeza quer pedir afeto, gerar reflexão, né? Pedir também fazer você acalmar. A gente tem ali o medo querendo te proteger, te poupar, interromper ações. A alegria mostrar satisfação. Agora você sabe disso. E o reconhecer, ele só existe, gente, quando eu conheço. Não adianta eu querer gerenciar minha cabeça, ter uma saúde mental melhor, se eu não sei o que está passando na minha cabeça, se eu não entendo qual é a cor dos meus pensamentos, o que está acontecendo ali, o que está rolando ali todo dia. Tem gente aqui que tem mais compromisso com a saúde bucal do que com a mente. Sendo que a gente pode botar uma prótese, ninguém quer, né? Mas, enfim, é um exemplo ruim. Mas, assim, tem gente aqui que 3 vezes por dia vai lá no banheiro e escova o dente porque quer prevenir a cárie. E não faz um check-up emocional no dia, não escreve os pensamentos, não olha para a cabeça. Sendo que a cabeça é tudo que você quer na sua vida, não é ser feliz? E eu te falei que para você ser feliz, você precisa manejar as outras emoções? Quanto você está com mais compromisso para infinitas outras coisas que não para entender o que se passa aí dentro? Entende isso? Poxa, eu tenho mais compromisso em escovar o dente do que olhar para minha cabeça, entender as minhas emoções, entender o que elas querem, olhar para mim, porque eu quero ser feliz. Eu tenho que olhar para mim e as minhas necessidades. É isso. Faz sentido? Bateu aí? Me conta no chat. Me conta aí se bateu isso para você. Bom, e reconhecer causa dor. Por isso que o começo do Doreana chama dor. Porque não é fácil eu olhar para mim e ver que eu tô com inveja do meu colega que foi promovido. Tô com inveja. Você acha que é fácil admitir que você tá com inveja de alguém? Que é mais magro, mais bonito, mais rico, ou qualquer coisa assim? Que você valorizar, que isso é particular? Não é fácil reconhecer. Mas é só quando eu identifico que eu consigo gerenciar. Entende, gente? É a primeira etapa. Você olhar o que está passando aí. E aí, né? Distancie, observe e reconheça. Faltou o E do Doriana ali. Bom, e depois? Eu brinco que depois da dor vem a alegria. Ana significa cheia de graça. Eu não sei se tem alguma Ana aqui, e aí conta aí no chat para mim se tem alguma Ana. Mas depois da dor, depois que a gente distancia, observa e reconhece, e aí, gente, nesse primeiro etapa, que também é muito importante, a gente da psicologia positiva, a gente estuda muito isso. Quanto mais eu nego, eu corro, eu quero negar aquela dor, aquela dor, mais sofrimento eu experiencio. Quanto antes eu reconhecer uma emoção, dar nome para ela, eu diminuo muito a porcentagem, inclusive da manifestação física daquele sentimento em mim. Sério, só de nomear. E tipo assim, tá, tô com inveja. Gente, vocês não sabem o caminho que... Parece simples e parece bobo. E tudo que eu tô falando aqui, é meio óbvio, mas não é. E o óbvio precisa ser dito e a gente precisa trazer essa atenção. Faz sentido para vocês? Então vamos reconhecer. Porque depois é muito mais fácil trazer a alegria, que é o Ana, né? O cheia de graça. A gente vai colocar graça nisso. Porque tem graça nisso. Tem graça. Eu prometo que tem. Eu prometo. Eu vou avaliar. Lembra que eu sei o meu objetivo? Qual que é o objetivo do meu papel ali agora? Olha, meu papel esposa, meu papel mãe, meu papel vizinha, meu papel colega de trabalho, meu papel líder, meu papel subordinado. Qual que é o meu papel? E se eu identifiquei uma necessidade minha, na minha essência e não do papel, eu preciso atender essa necessidade agora? Será que tudo que eu levantei das personagens, das emoções, fazem sentido naquele momento? Faz, mas eu preciso atender naquele momento?
Não. E a razão que vai trazer isso? Eu preciso avaliar. E é esse cognitivo. E eu só consigo fazer isso depois que eu distanciei, observei e reconheci. Eu tenho que dar tempo para o neocórtex voltar. E eu vou avaliar. E todos nós somos, graças a Deus, assim, né, na minha crença aqui, somos dotados dessa capacidade cognitiva. E eu vou negociar. Todo mundo aqui é um vendedor em alguma coisa. A gente está vendendo o tempo todo. Mesmo quem não está na área de vendas aqui. Nós vendemos coisas o tempo todo. A gente negocia, a gente ajusta. Ah, eu tenho essa necessidade, me atende nisso. O tempo todo a gente está negociando. Mas a negociação mais importante que a gente tem é com a gente mesmo. Porque eu vou ter que falar para essa raiva, olha, eu sei que você tá pé da vida, mas, pô, não é agora que a gente vai fazer isso, que a gente vai reagir dessa forma que você quer. Porque a sua raiva quer mandar todo mundo para PQP, quer falar tudo que acha das pessoas na cara dela, o seu medo quer fugir instantaneamente, mas também não é assim. Você tem que conversar na sua cabeça. Como que tá esse seu diálogo interno aí? Como? Vamos entender como conversar da melhor forma? Como fazer essa negociação que faz parte desse ANA? Avalie, negocie? Vamos lá? Olha só. Normali, eu sei que você tá com medo do resultado, porém fugir não vai resolver o problema. Pode inclusive piorar a situação. Vamos fazer uma coisa. Vamos tentar adiantar o assunto. Assim você fica mais tranquila. Tá bom. Já tomou seu remedinho da ansiedade hoje? Já. Ótimo. Ana Diabo, obrigada pela sua preocupação. Saiba o quanto você é indispensável para nos ajudar a colocar limites nas situações. Você é imprescindível. Eu sei. Bom, a gente precisa se colocar à disposição porque é uma urgência. Mas a gente vai deixar claro que a gente tá abandonando a atividade que ele tinha nos solicitado para atender essa emergência. Então, dessa forma, pelo menos a gente mostra um pouco mais o nosso limite. Tá ok. Na Deprê, eu sei que você tá triste porque a gente não bateu a meta. Eu entendo a sua dificuldade, eu entendo a crise. E você é essencial pra gente entender o que não tá legal e propormos novas atitudes. Só que nos precipitarmos não é o ideal. Precisamos entender primeiro qual é a situação, daí tomar uma atitude, tá? De qualquer forma, é muito importante lembrar que a gente consegue mudar essa situação. Nadiele, a sua alegria é fundamental pro nosso bem-estar. Algumas vezes responder com extrema alegria e empolgação, do nada, pode parecer falta de empatia ou que você não está entendendo o contexto. O chefe pediu uma reunião urgente. Então, por mais que a gente tenha uma atitude de curiosidade, de animação, é importante saber comunicar isso pro outro de uma forma correta, tá? Tá bom. Entende? E se eu te convidar a você ter um diálogo interno melhor? E se eu te convidar a você valorizar os seus lados? A olhar para sua raiva, olhar para sua tristeza, olhar para esses pensamentos e ao invés de ficar, ai, seu imbecil, olha, você não faz nada direito. E se você trazer a sua razão para acolher? Não é uma razão fria e calculista. É um intelecto que acolhe. Porque se está dentro de você é para te proteger de alguma forma. Às vezes não sabe como fazer isso. Mas aí você olhar, desse olhar do adulto, sabe? E olhar para essas emoções, para essas necessidades. Às vezes a gente tem, eu falo muito isso nas minhas outras palestras, quando a gente fala de adulto e criança, assim. Às vezes a gente tem a impressão ou a vontade, um desejo infantil de que as pessoas atendam todas as nossas necessidades, que as pessoas nos salvem, que as pessoas descubram o que a gente quer, o que a gente precisa e que o restaurante que a gente quer jantar. Se o marido não olha, claro que eu disse que eu queria. Eu mandei um direct para ele do restaurante e ele continuou me convidando para ir na pastelaria. Esse relacionamento não dá mais. Já aconteceu isso com você? De você achar que você está falando as coisas com clareza ou que você quer que o outro adivinhe o que você quer. Gente, muitas vezes é um pensamento infantil. A nossa criança ali do 0 aos 7 anos acreditava que era uma extensão dos adultos. E aí ela sentia qualquer coisa, dava um chilique e aí vinha um adulto. Ah, será que é fralda? Será que é comida? Será que é sono? E aí o adulto atendia as nossas necessidades. E muitas vezes com 20, 30, 40, 50 anos, a gente está achando isso ainda. Mas nós somos autorresponsáveis. Nós que precisamos atender às nossas necessidades. A gente tem que pegar na mão dessas emoções e ouvir elas internamente. Tá dando chilique, né, filha? Tá bom. Tá bom. Respira fundo, vamos te acolher e vamos entender como atender isso, de acordo com a nossa essência e os nossos papéis, os nossos objetivos. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Me conte aí no chat, que eu não estou enxergando agora, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito bem. E como que age, então, nessa situação aqui,
usando a razão, usando o Doriana, depois dessa negociação. Vamos entender? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Oi, Flávio, boa tarde, tudo bem? Devido à urgência, posso sim, claro. Você pode me adiantar o assunto? Porque assim eu posso, de repente, ir mais preparada. Eu tô aqui justamente fazendo aquele relatório que você tinha me pedido com urgência, mas depois eu volto para essa atividade. Você me manda o link da call? Yes! Bom, o que a gente viu aqui? A gente viu dando limite. Então, ó, lembra? Atendeu a raiva. Ó, eu vou então parar o que eu tô fazendo aqui, depois eu volto, porque eu vou fazer o que você pediu. Então, de acordo com o meu papel, eu vou ser muito melhor no meu time se eu tiver esse discernimento. Olha aqui, ela não foi agressiva, mas a raiva foi importante para ela dar limite. Entendeu? Olha aqui, bem usada. Ela não precisou trazer a tristeza, porque ela estava com medo. Pode adiantar o assunto, que eu posso ir mais preparada. Ela agiu também de acordo com o papel ali, que era ser uma excelente funcionária, agiu com discernimento, assertividade. E ali, no caso, não era para adiantar isso. Primeiro, ela precisava entender qual que era a demanda. Também não falou do PPR adiantado, da alegria. Não precisava naquele momento. Quando adiantasse o assunto, aí sim ela poderia ter uma resposta. Entende que todos os seus pensamentos, eles não precisam ser colocados para fora de uma maneira sem pensar. A gente pode fazer isso. E isso aqui eu tenho certeza que o dia a dia dela vai ser muito melhor. Quando ela, no caso eu aqui, tá, gente, nessa situação, deitar a cabeça no travesseiro no fim do dia, vai falar assim, poxa, que bom que eu consegui respirar fundo e ter um discernimento. E aí eu fui muito melhor enquanto pessoa no meu time, fui muito melhor na minha família, fui muito melhor porque eu sei os meus objetivos. Eu quero que esse relacionamento aqui dê certo e eu quero que os outros deem certo também. Faz sentido isso para vocês, meninos? Muito bem. Então, meu convite é para a gente ter 5 aliados dentro da nossa cabeça. E não 5 inimigos. Imagina comigo, se a gente tiver todos esses lados trabalhando para a gente, a partir de agora, que a gente sabe que todos têm lado bom e um lado ruim. E que cabe a mim trazer esse discernimento. E eu gosto de falar, gente, que a diversidade, não só nas empresas é importante, dentro da gente. Percebe que nós não somos um só aqui dentro, a gente tem N jeitos de ver a vida, N opiniões. Inclusive, internamente, um time diverso é muito melhor. Vamos valorizar, porque cada um tem a sua peculiaridade e o que é positivo. Então, eu quero te convidar a abraçar a sua diversidade, porque isso sim deixa a gente com muito mais uma divertida mente. Essa é a minha mensagem aqui hoje para vocês. E para além do íntimo, para além da gente mesmo, a gente passar não só mais ver a gente com as bolinhas em cima, sabe? Dos sentimentos, das emoções, mas a gente também ver a das outras pessoas. Todos nós temos essas emoções. A empatia mais importante é com a gente mesmo. Mas também dá pra gente olhar para o outro, agora sabendo que eles também têm todos esses lados. Todos nós aqui juntos. Todas nós, 98 pessoas que estão aqui agora. Eu estou enxergando. Então, essa é a minha mensagem aqui. Eu quero convidar vocês a pensar agora, olhando aí para como vocês registraram esse papel de vocês, aqui o meu, eu estava escrevendo outras coisas, mas o papel de vocês aí com as colunas, onde vocês foram se encontrando durante esse momento aqui? Em que sentimentos vocês foram tocando, foram sentindo, foram pensando? Como que está aí registrado a folha de vocês? É a partir daí que a gente toma nota, que a gente toma atitude. Se eu identifiquei no fim do meu dia, e aí isso é um início, tá? Vocês não conhecem meu trabalho ainda, eu tenho maneiras infinitas de check-up emocional, infinitas não, mas muitas, que eu trabalho com os meus alunos, nos meus treinamentos, enfim. Mas isso é um começo para a gente começar a entender o que tem nessa cabeça. Então, se eu marquei muita raiva ali, poxa, o que eu tenho que olhar aqui? Que eu tenho que dar limite? Vamos pensar da melhor forma, usar o Doriana? Vamos usar o Doriana? Agora, como último exercício, eu quero que vocês pensem e anotem.
qual que é o principal insight que vocês estão levando daqui hoje, que vocês já podem aplicar na vida de vocês. É importante a gente ter conhecimento, a gente saber sobre as coisas, mas a gente também colocar em prática. Então, quero te convidar a pensar qual é o seu maior insight desse dia aqui que a gente passou juntos, dessa 1h20. O que eu tirei disso? Qual que é a minha decisão? O que eu vou colocar de fato na minha vida? Porque a gente tem muito conteúdo. Muito. Você abre o celular, tem infinitos. Você abre a Hotmart, tem infinitos. Você abre o YouTube, tem infinitos. Mas, de fato, o que eu estou trazendo, a minha razão para colocar em prática? Lembra que as emoções alojam na carne? E a emoção é uma energia que eu tenho que colocar para ação? Então, meu convite é para você trazer um insight aqui e trazer para ação na sua vida. E o mínimo passo que você der, já é alguma coisa. E aí, quem quiser compartilhar o insight comigo, eu estarei sorteando. Eu falei isso no vídeo, né? Um livro muito legal, que tem tudo a ver com o assunto dessa palestra, que é O Lado Bom do Lado Ruim, do psiquiatra Daniel Martins. É ótimo, um livro leve, gostoso, eu adoro, eu sempre sorteio ele, que eu adoro. Esse mês é o livro que eu estou sorteando nas minhas palestras, nas minhas ações. E aí eu quero, por gentileza, então, que vocês, quem quiser participar do sorteio, me marca lá nos stories, @Nadine do Carmo, compartilhando um insight que você teve, compartilhando uma foto, pode ser esse insight que você teve, ou uma foto aqui da palestra, daqui desse momento, mas de verdade, assim, seria muito bom para mim entender qual é esse principal insight que você teve, isso é valioso para mim. Então esse aqui é o meu sorteio que eu prometi para vocês que eu faria, então na @Nadine do Carmo aí. Deixa eu voltar aqui, parar de apresentar. E eu quero ouvir vocês e as dúvidas agora. Deixa eu ler aqui, tem algumas perguntinhas aqui no chat. Todo mundo muito parabenizando, maravilhosa palestra, tudo faz total sentido. A Mércia mesmo disse que adorou tudo. Uma coisa legal que você falou sobre a questão do óbvio, né? Que é até uma coisa que a gente trabalha muito isso no Musas, que o óbvio é só óbvio para você. Às vezes a pessoa que está te ouvindo não é óbvio para ela, por isso que é tão importante a gente falar, né? A gente tem que expressar mesmo, porque o óbvio só é para mim mesmo, né? Assim, tá tão claro para mim. Tenho aqui, acredito que eu tenho muita dificuldade de identificar minhas emoções, acho que esse é um ponto importante a desenvolver para mim. Tudo está fazendo total sentido agora, sensacional, espetáculo excelente, tópico muito interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Abordagem fazendo total sentido, maravilhosa, sensacional, maravilhosa palestra, obrigada, Musa, excelente abordagem, bem apropriada à nossa vivência dentro da empresa e fora também. Filtrar conteúdos, uma tarefa muito importante. O outro aqui, tomara que meu racional não assuste. Uma tarefa, filtrar conteúdo é uma tarefa não muito fácil para muitos, né? Também. Ninguém entende. Meu maior insight é buscar a cada dia o autoconhecimento. Excelente, muito bom ouvir que esses sentimentos podem ser nossos amigos impulsionadores de mudanças. Valeu. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da ansiedade. Isso, eu vi aqui em cima, ó, Nadine. Agora eu abri aqui, ó. Como eu identifico a ansiedade? Tipo, a imensa curiosidade de saber o que é, sem conseguir identificar alguma emoção. Bom, primeira parte, como eu identifico a ansiedade? O check-up emocional diário já vai te fazer se colocar nesse questionamento. Poxa, ó, ansiedade em corpo. Pode ser aquela perninha que não para de mexer, que você está preocupada, quer que seja rápido. Por que eu quero que seja rápido? Por que eu quero que agilize? Porque eu estou preocupada com o futuro. Quando o seu pensamento está no futuro, já é um primeiro passo para pensar que essa emoção está ali na matriz do medo. Porque é o que vem, o que vai acontecer. Por que eu quero que seja rápido? Porque eu quero ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, preciso passar no supermercado. Ai, meu Deus, preciso pagar essa conta. Ai, meu Deus, preciso fazer aquela apresentação. Ai, meu Deus, preciso entregar não sei o quê. Ai, minha Nossa Senhora, como é que vai ser? Sabe?
A ansiedade é quando seus pensamentos estão no futuro e no seu corpo você sente algum tipo de inquietação. Às vezes a respiração e a hiperventilação que a gente fala, que é aquela respiração rápida, ela não é profunda, ela é rapidinha e curta, sabe? A ansiedade também, ela pode variar, claro, na sua percepção particular, assim, porque todos nós somos indivíduos únicos. E aí você tem que entender, poxa, como que eu fico na minha ansiedade? E você vai detectando, às vezes sua mão vai suar frio, às vezes você vai se sentir agitada com o coração, sabe igual quando você toma café? Não sei quem sente esse efeito, mas com aquele coração palpitando, assim, tem gente que tem muita ansiedade, nem toma café por causa disso. Tem que entender como é em você. E isso é uma autoobservação. O que ajuda muito também, gente, a autoobservação, para quem pode, para quem tem condição, é terapia. Porque você estar ali com um profissional habilitado de psicologia para te ajudar nisso, nesse caminho das emoções. Mas a gente pode fazer muita coisa a gente mesmo. E a psicologia não é minha formação, eu realmente sou uma estudante, né, da ciência, da neurociência e da psicologia positiva, eu estudo isso. E assim, quanto mais a gente faz um autoestudo da gente, vai registrando isso melhor. Não sei se responde a sua pergunta, mas se você não responde, você coloca mais coisas ali embaixo, tá? E a gente vê a sua questão. Eu não sei o nome porque é um M127, não sei o quê, eu não sei o nome aqui, não tá. Muito bem. Ah, Ju, tem uma outra aqui, ó. Nadine, mas a falta de empatia não é ligada em outro sentimento, não? Bom, qualquer emoção que eu tenha pouca, que eu não esteja sincronizada com ela de alguma forma, eu vou ter falta de empatia. Se eu não tenho raiva, se eu não sinto raiva, se eu acho... Eu vou ver alguém com raiva, eu vou falar assim, gente, tá tendo um ataque, não sei por quê. Porque eu não tô conectada de alguma forma com aquela emoção. Para eu me conectar com o outro, de alguma forma... Lembra que eu falei? Aquilo que habita em mim tem que habitar em você. E a gente tem que ter essa conexão de alguma forma. Quando a gente, inclusive, aceita melhor, gente, os nossos acessos de raiva na gente mesmo, a gente aceita melhor no outro. Faz esse teste. Poxa, eu já passei por isso. Não, a gente tolera melhor, porque a gente sabe que a gente sente aquilo também. Quando eu tenho qualquer das emoções em baixa, eu tenho a falta de empatia nela. Eu trouxe na alegria porque é muito evidente quando alguém tá muito feliz e alguém tá muito triste, a pessoa, tipo, tá nem aí para outra, sabe? Mas aí, falta de empatia pode ser em todas as emoções, tá bom? Obrigada aí pela sua pergunta, Priscila. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Deixa eu ver aqui agora para baixo. Se tem alguma que eu não respondi, gente, me coloca aí, meu @é Nadine do Carmo mesmo. Viviane, que bom que você gostou da palestra. Para participar do sorteio, publique no Instagram, isso mesmo, me marque. Nadine do Carmo, tá do Prado ali, acho que é o corretor. É do Carmo, gente. Se vocês marcar do Prado, não vai participar do... Eu nem sei se tem, porque esse nome, minha mãe tem muita criatividade. Ela botou... Quase ninguém chama Nadine, enfim. Deixa eu ver. Gente, você tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Ah. Como é que a gente consegue conciliar esses pensamentos todos de uma vez? Então, pois é. Então, até hoje, quem é a pessoa? Regina. Até hoje, Regina, eu tô nessa. Eu e acho que toda a humanidade, nós estamos nessa, assim, a pergunta do milhão, a pergunta de milhões. Mas, de verdade, quando você se auto-observa, e aí, gente, a gente tem alguns métodos. Quem quiser me seguir depois nas redes sociais ou entrar em contato comigo, conhecer mais meu trabalho, a gente tem métodos para se auto-observar. E eu não vou falar para você que não vão acontecer todos juntos de uma vez e conciliar. Todos nós estamos na mesma. Mas quanto mais eu tenho o hábito de fazer isso, e aí tem gente que consegue através da meditação. Eu não trago essa abordagem, porque eu acho que muita gente que tem a nadiaba, a raiva, sabe, a rosa dentro, fala assim, não aguento esse povo zen. Não tenho paciência para isso, não. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que são céticas. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que, tipo assim, isso não é para mim. Eu já tentei de tudo. Sabe, não dá, eu não tenho jeito, a minha vida é isso mesmo, sabe? Eu gosto de lidar com essas pessoas porque eu me sinto assim, de alguma forma. Então, eu trago autoobservação. Ela pode ser escrita, ela pode ser no método do meu método de check-up emocional, ela pode ser na terapia, ela pode ser gravando um vídeo com você mesmo, um áudio. A gente tem maneiras.
Sabe por quê, gente? De alguma forma, só para vocês entenderem o raciocínio. Quando eu tenho uma coisa no computador, eu imprimo, ela sai lá, eu tô aqui do lado com uma impressora na minha frente, inclusive, assim, ó. A gente imprime o que tá no arquivo lá do computador. Ok, aí você olha e você vê. Como que imprime pensamento? Falando, escrevendo, percebendo. Você tem que trazer para esse... O mundo das ideias está aqui. Né? Vamos fazer um paralelo com o Platão, para quem conhece a historinha. Ó, dentro aqui, o mundo das ideias. E o mundo aqui é o que a gente está experimentando. Eu preciso trazer daqui para cá, de alguma forma. Entendeu? Não precisa ser o Zen. Ai, que preguiça desse povo Zen. Né? Você vai pensar. Mas você pode fazer de outro jeito. O que eu mais prezo no meu trabalho, Ju, e todo mundo que está aqui até agora, que fofos, obrigada. Eu não gosto de descartar ninguém. Não acho que tem um mais certo. Não gosto quando as pessoas falam que só tem um jeito. Eu gosto de, sabe, de acolher a autenticidade das pessoas. Cada um tem o seu jeito. Olha aí o meu, eu criei um canal com 5 personalidades diferentes, cada uma com uma cor, para ensinar algo que vem do meu coração, e a maneira que eu posso fazer isso, é a maneira como eu acredito que... Aí vamos falar um pouco aqui de religião, mas se você não acredita, não tem problema, porque o Espírito Santo colocou a vida em mim. Eu acredito nisso, e eu acredito que em você é diferente. Cada pessoa tem uma coisa positiva. Então não é porque um método é para um que vai ser para todo mundo. Entende? Não sei. Não sei se deu certo o arroba. Mas se marcou arroba Nadine do Carmo, vai vir sim. Calma aí que a gente já te fala que isso está dando certo. Ó, vou falar, vou abrir aqui e já conto. Tem um textão aqui agora que eu vou ler, gente. Que beleza. Ó, tem 3 pessoas só que me marcou até agora. Mônica, Fabíola e Valéria, só. Arroba Nadine do Carmo. Vai aí, gente. Tá muito fácil ganhar. Olha que 3 pessoas, tá muito fácil ganhar esse sorteio. Deixa eu ler aqui, ó. Uhul! É Nadine. Deixa eu botar aqui, porque a galera... Ó, Nadine do Carmo. Ó. Gente, ó aqui, ó. Nadine, ao tratar sobre emoções tão diretamente, pude perceber em suas orientações que as mudanças são inevitáveis. As crises nos levam ao autoconhecimento. E devemos cada vez mais dar importância em se expressar, porque todas as emoções são importantes para que o próximo possa nos entender. Ai, obrigada, Joaquim, gratidão. Que lindo, é isso mesmo. O outro nos entender é fundamental, mas a gente se entender, a gente se acolher, gente, é muito importante. E vou falar mais um insight aqui, aproveitando que vocês estão ficando aqui comigo, que eu tô adorando, já acabou nosso tempo, mas não tem problema. Ó, a gente trata o outro muitas vezes como a gente trata a si mesmo. Então, eu tendo a tratar o mundo externo como eu também trato esse mundo interno aqui. E aí, por isso que a gente tem que ter compaixão, porque quando a gente vê uma pessoa num estado, saiba que de alguma forma ela faz aquilo com ela mesma internamente. Porque são relacionamentos. Quanto mais eu me acolho, me entendo e consigo me dar limites com calma, mais eu faço isso comigo aqui, mais eu consigo com o outro. Então, entender as emoções é para mim primeiro. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você é a mais importante da sua. Deixa eu ver aqui. Marquei, riquíssima palestra. Gente, que bom que vocês gostaram. Me sigam lá. Eu também estou no LinkedIn, @Nadine do Carmo. Quem quiser me seguir lá também. Temos que aprender a conviver com as nossas companhias, sem transferir a responsabilidade das nossas emoções para o outro. Exatamente. Gente, gratidão, então. Ju, tá Não, sem eu tô som, marcando tá também, tô fazendo meu story aqui. Ai, gente, marca aí, que tá fácil ganhar, que a gente vai fazer o sorteio dia 1 de outubro, eu faço o de setembro, tá? Bom, e aí, agora foi, muito obrigada, já comecei a seguir, verdade, temos momentos de conflito internos. Aí, aqui, ó, legal. Gente, obrigada. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, minhas palestras, enfim, é só entrar lá no @Nadine do Carmo. E, enfim, eu amo fazer isso que eu faço. Bom que vocês gostaram. Nadine, muito obrigada mesmo. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, que participou. Nós tivemos aqui mais de 100 pessoas assistindo a sua palestra. Já acompanha aí, já siga a Nadine nas redes sociais, ela está em todas as plataformas. Aproveita também, já segue o Musas também, que a gente tem conteúdo bastante legal, tanto no canal do YouTube, quanto no canal lá do nosso Instagram, estamos também no LinkedIn, Facebook, enfim, todas as redes aí que a gente pode interagir.
E segue também, acesse também o nosso site, caso você ainda não fez a sua inscrição, entra lá e já faz logo a inscrição para poder ficar mais forte o nosso movimento. Eu quero agradecer imensamente, Nadine, foi uma honra falar com você, falar, receber esse conteúdo. Eu tenho certeza que a gente está saindo melhor do que a gente entrou hoje, abriu a mente, né? E compreender as emoções, acho que a gente é fundamental para a gente poder gerenciar o nosso dia a dia, para a gente poder avançar mesmo enquanto pessoa, enquanto ser humano, se tornar pessoas melhores. Acho que é esse o nosso objetivo, já que a gente quer conquistar o mundo, a gente tem que ter unidade e tem que saber aí para como avançar e cada vez mais. Vou passar a palavra para o Giovanni, se ele quer dar um recadinho para todo mundo. Antes, Giovanni, eu queria só saber se vocês tiraram prints, porque depois eu quero postar vocês lá. Eu não tirei foto, não sei. Vocês tiraram prints aí? Tiramos, eu tirei vários prints aqui, eu te encaminho, pode ficar tranquilo. Bom, eu espero que a minha cara tenha ficado boa. Ok, então tá bom. Você tá maravilhosa, pode ter certeza. A gente também, a Nadine agora também, do Instituto é uma parceira nossa, e aí vai estar presente em vários eventos com a gente, viu? Aguardem aí que mais para frente a gente vai ter muitas coisas boas. Uhul! Agradeço muito, Nadine, Juliana, foi excelente. Acho que todos gostaram pelos comentários que a gente viu no chat aí. Parabéns, muito sucesso, até a próxima. Tchau, gente, gratidão, viu? Um beijo.